vamos agora, gente, vamos a hoje analisar a prova da UFESA, né, que está sendo um pedido recorrente. E como não temos uma prova da UFESA mais recente, e todas elas eram feitas, as provas antes, pela Comperv, hoje não, a UFESA já está com a sua própria banca, mas eu creio que o estilo, de acordo com o edital, vai ser muito parecido com as provas da Comperv. FUNCERN, UFESA e Comperv, eu creio que não vão perder o estilo que já vinham mantendo, embora a UFESA mantivesse esse estilo, porque era feita a prova da UFESA pela Comperv. Mas eu acho que ela vai manter o mesmo estilo, porque as pessoas têm a mesma, vamos dizer assim, a mesma linha dentro da língua portuguesa. Essa daqui foi pela Comperv, porque não tem prova da UFESA pela UFESA realmente. Então, a gente vai hoje resolver essa prova, tiramos as questões de interpretação também. Tem outra prova da UFESA feita no canal, viu, se você quiser procurar. Inclusive, a gente detalhando o edital, né, para uma que vai acontecer ainda, um concurso. Então, isso aqui não é para você ler, não, é só para você ver a prova discursiva, em que eles pedem aí, eles colocam 2 excertos para você se basear, excerto 1 e excerto 2, não precisa a gente ler isso, é só para você ver. Aí, na proposta, ele pede assim, artigo informativo. Esse artigo informativo não é a mesma coisa de um artigo de opinião, não. É um artigo informativo. É como se fosse um estudo de caso. Para isso, você vai usar seus conhecimentos técnicos. Olha só que é. Por que o envolvimento do técnico administrativo em educação de nível superior é importante para o desenvolvimento das atividades de extensão em uma universidade federal? Então, você tem que saber qual é o papel. Eu, Aliette, não sei. Eu não sei qual é o papel de um técnico administrativo em educação de nível superior. Eu não sei. Porque eu não fiz essa prova, não estudei para ela, não estudei o edital, o que é que vai cair. Então, isso aí é um conhecimento técnico. Então, isso não é um texto dissertativo argumentativo. É um texto informativo, embora você possa opinar. Mas, predominantemente, você vai informar. Porque, para você dizer como deve ser o envolvimento técnico, você tem que ter o quê? O conhecimento básico, né, dessa atividade. Então, nesse caso aí, isso não é um artigo de opinião, isso é um estudo de caso. Você vai estudar esse caso em que o técnico administrativo vai se envolver, né, com a educação de nível superior, ele é de nível superior, né, numa universidade, em atividades de extensão. Pronto. As instruções são as instruções quase as mesmas de um texto dissertativo argumentativo. Redigido no espaço destinado, apresentar resposta fundamentada em no mínimo 2 justificativas, que lá no texto dissertativo argumentativo, eles dizem que você tem que apresentar 2 argumentos. Ser redigido na variedade padrão, a mesma coisa. Não ser escrito em verso, a mesma coisa. Conter no máximo 40 linhas, a mesma coisa. Respeitar as normas de citação de texto, a mesma coisa. E não ser assinado nem mesmo com pseudônimo, já que é um artigo informativo, a mesma coisa do artigo de opinião, certo? Aí vem a prova. Aí, na prova, eu não vou dar as respostas da questão que é teórica de interpretação. Como é que você sabe o propósito comunicativo dominante do texto? Aí você vai pelos verbos também. Primeiro pelos verbos que estão aí ou pelos verbos que predominam lá no texto. E vou lhe dizer, Comperv, UFESA e FUNCERN, quase todas as vezes o texto ou é informativo ou é dissertativo argumentativo. Muito raramente já aconteceu, sim, de ser uma crônica, mas é muito raro. Assim que você vê uma crônica, geralmente a crônica é narrativa, geralmente, mas pode ser uma crônica dissertativa argumentativa, né? Então, são bancas parecidas e quase a mesma coisa. Quando eu vejo na letra A, olha, informar, se ele diz informar resultados, ele está dizendo que o texto é informativo. Se ele diz caracterizar as pesquisas, ele está dizendo que o texto é descritivo. Se ele diz justificar a importância ou discutir contribuições, o texto é dissertativo argumentativo. É muito difícil se fazer um texto apenas descritivo. Já eliminaria B assim de cara, certo? Porque se o meu propósito é esse, predominantemente eu faço mais isso. Minhas sequências são mais descritivas. É difícil criar um texto descritivo. Pode ser informativo e pode ser dissertativo argumentativo. O que é que eu iria fazer? Eu iria ler para ver se ele está tentando me convencer de alguma coisa
ou se ele estaria me informando de alguma coisa. Aí eu marcaria ou letra A e eu olharia sobre o quê? C ou D. Entendeu? Eu eliminaria logo se ele está me informando, a letra A, e depois eu iria lá. Ele está discutindo contribuições, ele está justificando a importância da pesquisa. Eu iria lá ver o que é que ele está fazendo para marcar C ou A, D. Então, isso é um pouco de você escanear o texto. Como escanear o texto? Grifar os verbos e grifar as palavras-chave. Porque pelas palavras-chave você vai saber qual é o tema. Você vai saber como é que ele está tratando o tema, certo? Aí tem a questão de interpretação 2, tem a interpretação 3, aí vamos para 5, questão de interpretação. Gênero e tipologia. O que é gênero? É o nome do texto. Se você tem na sua mão uma carta, gênero carta. Se você tem na sua mão uma bula, gênero bula. Se você tem na sua mão um conto, gênero conto. Ah, eu tenho um romance, gênero romance. Então, o nome do texto é o gênero do texto, certo? E tipologia é como o discurso foi formado, o objetivo daquele discurso. O objetivo daquele texto que você tem na mão é informar você. Então, a tipologia é informativa. Não, o objetivo do texto não é informar, não. Desculpe. O objetivo daquele texto era de opinar, né, sobre determinada coisa. Só deu opinião, só fez dar opinião. Ele não defendeu a opinião dele, não. Só fez mostrar a opinião dele, o que é que ele pensava a respeito daquilo, mas não justificou em momento algum. Então, é um texto dissertativo, a tipologia dissertativa. Não, me esqueci. Ele dava opinião e ele defendia. Ele mostrou uns 2 argumentos, eu creio. Então a tipologia dissertativa argumentativa. Não, estou totalmente doidona, minha irmã, doidão, meu irmão. Parece até que eu fumei maconha estragada. Não, era uma história, ele contava uma história. Então o objetivo é narrar? Então a tipologia é narrativa. Então essa tipologia vai depender do objetivo do texto. E esse objetivo do texto você vai ver naquilo que predomina. Porque no texto narrativo você tem sequências descritivas, quando ele apresenta o local. Branca de Neve morava numa determinada região, o pai dela, a mãe dela, aí vai descrever o personagem, o local. Então, tem uma sequência descritiva, mas a predominância vai ser de sequências narrativas, porque o objetivo é narrar. Então, a tipologia é narrativa. Estão entendendo? Então, está sempre ligado. O objetivo comunicativo, intenção comunicativa, propósito comunicativo com a tipologia, com o gênero. Então é isso aí mesmo. Então vamos ler. Quanto ao gênero e à tipologia, o texto configura-se como? Aí eu vou olhar. Eu vou lá, vou ver se é um artigo de divulgação científica, com a presença dominante do tipo explicativo, pode, né? Eu vou divulgar algo científico e eu posso realmente explicar, pode. Eu vou ver se é um artigo de opinião com presença dominante do tipo argumentativo, pode. Um artigo de opinião em que, eu vou dar minha opinião e eu argumento, então, a presença dominante pode. Artigo de opinião com presença constante dos tipos injuntivo e argumentativo? Não, gente. Presença constante significa o quê? Predominância. E o que é um texto injuntivo? Aquele texto que orienta você a fazer alguma coisa. Então, isso não é predominante no texto argumentativo. Isso é predominante no texto injuntivo. A injunção é predominante no texto injuntivo. Aí eu já elimino a letra C, tá vendo? Artigo de divulgação científica com presença constante do tipo injuntivo de novo? Não. Então, não pode, num texto explicativo, ter a predominância da injunção. De jeito nenhum, porque a injunção orienta, manda você fazer alguma coisa. Então, eu iria lá e olharia se ele está divulgando algo científico, explicando, ou se ele está uma opinião sobre algo e defendendo. Aí marcaria A ou B, certo? 6, vamos dizer, C. Essa 6 é típica da Comperv, típica da FUNCERN, típica da UFESA. Então, linguagem, esse negócio de variedade, conotação, registro informal. Nunca vi um texto da Comperv, da FUNCERN e da UFESA, mesmo pela Comperv, ser feito em linguagem informal predominantemente ou conotativa predominantemente. Ou ela é formal predominantemente, ou ela é denotativa predominantemente. Na maioria das vezes, gente, isso é uma maioria assim, massacrante. Você abriu uma prova da Comperv, da UFESA, feita pela Comperv até hoje, e da FUNCERN, o texto, nunca vi um texto predominantemente conotativo. Nunca. Porque esses textos, na norma culta, esses artigos, eles dão muito mais para interpretar e para você extrair dele do que um texto conotativo.
É muito difícil o texto conotativo ser comprido para dar chance. Então, você vai ter que usar vários textos. Quem gosta disso é a CPCOM, não é não? De vários textos. Quem gosta disso é o Enem, para cada questão, uma questão. Ou, para cada texto, uma questão. Mas a Compérvia, a FUNCERN e a UFESA não trabalham dessa forma. Trabalham um texto só, no máximo 2. A gente se admira quando vê 2, que geralmente daquele texto único, eles tiram tudo daquele texto. Então, às vezes o texto pega, inclusive, uma folha inteira e metade da outra. Mas é um texto só. Então, nesse caso aí, eu já eliminaria a variedade dialetal, conotação, na letra A, sem conhecer o texto. Já eliminaria aí a B, porque diz registro informal e subjetividade. Né? É um macete. Merece laicar, viu, minha gente? Olha o macete. Porque a maioria dos textos são linguagem formal e denotativa. Pode ter até alguns traços de conotação, alguns traços de informalidade. Pode. Mas predominantemente formal, denotativo. Então, já eliminaria A, já eliminaria B e ficaria com a C. Ó. Registro formal e objetividade. Um texto argumentativo tem que ser objetivo, um texto explicativo tem que ser objetivo, um texto informativo tem que ser objetivo. Marcaria a letra C. Por que não marcaria D? Variedade de faixa etária. É difícil um texto ser construído na variedade de faixa etária. Que é ou na linguagem de uma pessoa muito velha, ou é na linguagem de uma pessoa muito nova, ou é um adolescente que fala tipo. Vai ser difícil construir um texto desse jeito para você interpretar. Então, realmente, eu marcaria a letra C. Não marcaria nada que tivesse predominantemente informal, predominantemente conotativo ou dialetal. Não é de jeito nenhum. Dialetal é um dialeto, é uma língua específica de um grupo. É um dialeto. Então, 6, letra C. Sem ler o texto. 7, a interpretação. Não é não, tá aí, 7 e a 8. Então, o elemento linguístico, além disso, a complexidade do desafio. Ora, isso é falante da língua, não é não? Leila, cadê Leila? Além disso, eu estou adicionando. Além disso, eu estou colocando algo que vai além disso, depois disso. Então, eu estou adicionando. Já sei que, além disso, é um elemento aditivo. Né? Aí, além disso, foi usado com o propósito de acrescentar um novo parágrafo ao texto, refutando. Não é de acrescentar um novo parágrafo, é de acrescentar uma ideia. Mas aí, realmente, eu não sei nem se é um parágrafo. Pode ser um parágrafo, que seja inicial aí de um parágrafo. Pode ser. Mas quando ele diz refutando a ideia, com além disso, refutar, não. Então, não marco letra A. Garantir a progressão temática? Pode. Por quê? Porque se eu garanto a progressão temática, eu estou aprofundando, eu estou adicionando. Está progredindo o tema, tá vendo? Pode. Não coesivo? Pode. Acrescentando uma nova ideia? Sim. Então, marco letra B. Por que não é a C? Retomar, além disso, retoma? Não. Ainda mais atenuando o sentido da ideia de jeito nenhum. E por que não é a D? Garantir a conclusão, você concluir com além disso, de jeito nenhum. A questão 8, azul, minha gente. Coisa rara na Compérvia, né? Questão de anular. Então, esse azul significa que vai anular. Por quê? Vamos ver se vocês concordam comigo, viu? Vamos aí, vamos, gente. Vamos nos manifestar aí. Olha só, ele diz assim. Além disso, a complexidade dos desafios do mundo moderno coloca a ciência cada vez mais em evidência. Então, a expressão, além disso, foi da questão anterior, e agora nessa questão ele quer cada vez mais, e a outra em evidência. Aí eu vou logo para cá para não me atrapalhar, preste atenção. Repare se vocês concordam comigo. Digam aí se vocês concordam, tá? Quando eu digo cada vez mais, é coloca cada vez mais, não é? Não é coloca cada vez mais, gente? Então tá ligado a quem? Se eu digo coloca cada vez mais, seria o quê? Bora ver quem responde. Já estão respondendo a letra. Ah, sim. Vamos ver aí, gente. O que é esse cada vez mais? Coloca cada vez mais. Isso é o quê? Função sintática. Porque ele, olha aí se é a mesma função sintática de um período, blá, 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 que está dizendo aí. Isso é a mesma função sintática. Qual é a função sintática de cada vez mais? E qual é a função sintática de em evidência? Bora ver, bora ver. Ninguém se atreve a dizer a função sintática de cada vez mais
Olha quem se liga, viu? Que a Comperv não se ligou e fez um erro aí. Eu marcaria a letra que ela quer que eu marque, porque eu sei qual é a letra que ela quer que eu marque, eu marcaria para não ter problema, para não entrar com recurso, esse negócio todo. Mas não corresponde à verdade, a letra que ela quer que marque. O que é cada vez mais? Ninguém, eu vou dizer. Cada vez mais é adjunta adverbial. Coloca assim, cada vez mais. Coloca intensamente. Adjunta adverbial de intensidade. Uma locução adverbial de intensidade. Cada vez mais vai se intensificando. Ah, então adjunta adverbial de intensidade. Mas em evidência não é adjunta adverbial, não. Esse em evidência está ligado à ciência. A ciência fica evidente. Não é coloca assim, não. É tanto que se eu colocar no lugar de em evidência, é evidente. Além disso, a complexidade dos desafios do mundo moderno coloca a ciência cada vez mais evidente. Então, eu substituo em evidência por um adjetivo evidente. Então, isso aí não é uma locução adverbial, não. É uma locução adjetiva e se liga à ciência. Não é adjunto adverbial de modo, não. O predicativo se parece demais com adjunto adverbial de modo, mas não é não. Coloca assim em evidência. Não, ela está em evidência. Então, a ciência é colocada, é ressaltada. Então, ela está evidente. Ela não está evidentemente. Não tem nem como substituir por advérbio. Coloca a ciência cada vez mais evidentemente. Teria como substituir isso? Você aceitaria isso? Não. Coloca a ciência cada vez mais evidente. E ela está evidente. Então, esse em evidência é uma locução adjetiva. E é correspondente a um predicativo. Então, a função de cada vez mais é adjunto adverbial. E a função de em evidência, predicativo. Então, não pode ser a A. Ele diz mesma classe gramatical e assume a mesma função na organização sintática de um período simples. Sim, o período é simples, só tem um verbo, coloca. Mas não é a letra A, não. E eu sei que eles queriam que a gente marcasse a letra A. Por quê? Porque na letra B diz diferentes classes gramaticais, que essa seria uma resposta inicialmente correta. A mesma função sintática, não. E ele diz período composto. Aí eu eliminaria B porque diz período composto. E aí é um período simples, só tem um verbo, coloca. Vamos para C, vamos descer para C. Mesma classe gramatical? Não. Diferentes funções? Não. Período simples? É um período simples, mas ele tá dizendo que ali é a mesma função. E D, diferentes classes gramaticais e assumem diferentes funções na organização sintática em período composto? Não. Então essa C não poderia, porque ele disse que é a mesma classe gramatical. Não, uma é locução adjetiva e a outra é locução adverbial. Então, não tem resposta correta nessa questão. Não é? Então, essa questão deveria ter sido anulada. Ele quer que responda 8, mas não é a mesma classe gramatical. São duas classes gramaticais distintas. Uma locução adverbial e uma locução adjetiva. Essa locução adverbial vai fazer a função de adjunto adverbial e a outra vai fazer a função de predicativo de ciência. Vamos para a questão 9 e 10. Aí tem esse negócio enorme. Aí tem assim, ó, locomotivas limpa-trilhos. Entre aspas, está destacado. Está destacado porque está em negrito e está destacado porque está entre aspas. Que funcionam como locomotivas limpa-trilho. Como se fossem, né? Ah, tá vendo? Como locomotiva limpa-trilho funcionam. Uma comparação, está vendo? Retorno em prazos longos que funcionam como funcionam locomotivas limpa-trilho. Tudo bem. Aí eu vou. O elemento linguístico como introduz o parágrafo. Ah, tem um como. Vamos voltar. Ah, lá na frente ali, ó, tem um como. Como a parte significativa da produção da pesquisa pública é conhecimento que não se materializa necessariamente em insumos e produtos visíveis e facilmente mensuráveis, são comuns. Ah, esse como é por quê? Ó, porque uma parte significativa da produção da pesquisa pública é conhecimento que não se materializa necessariamente em insumos e produtos visíveis e facilmente mensuráveis, são comuns os questionamentos acerca de sua efetividade. Causa, consequência. Ah, então esse como é causal. Aí eu vou então para a questão de número 9 e vejo que ele introduz a letra C, uma relação semântica de
causa. Cuidado com esse como, que pode ser comparação, pode ser conformidade, pode ser causa, só não pode ser consequência, certo? Mas pode ser, ele pode ser comparação, conformidade e causa. Você só anularia aí consequência. Como você botar no lugar porquê e não conforme, e nem está fazendo uma comparação, você assinala aí a letra C, porque ela usou no lugar porquê. Muito bem. Então, vamos ver agora aquelas locomotivas, o quê? Vamos subir. Locomotivas limpa-trilhos, né? Funcionam como locomotivas. Aí a comparação. Por que, Ariete, você sabe que é comparação? Não pode ser conforme. Porque você diz assim, olha, de retorno em prazos longos que funcionam como locomotivas limpa-trilhos funcionam. Então, uma característica da oração comparativa é que ela não vem com o verbo, porque o verbo é omitido, porque já foi dito na principal. Ah, decore isso, viu? Porque você acha que todo período composto tem que ter 2 verbos ou mais. E no período composto por subordinação, cuja oração subordinada é uma oração comparativa, ele pode omitir, o período pode omitir o verbo, porque já foi dito no anterior, certo? Ah, então já sabendo disso, vou para a questão de número 10. Ah, era que as aspas. As aspas foram usadas para evidenciar o uso de linguagem denotativa. Não, porque não está fazendo a comparação. Comparação é a linguagem comparativa, então é conotativa. Então não é a letra A. Demarcar fronteiras de uma voz alheia, não, isso aí não é citação, não é a B. Marcar uso de linguagem conotativa, sim, uma figura de linguagem comparação, então é o uso de linguagem conotativa. Não é explicitar um conteúdo irônico. Então, realmente, você marca a letra C, porque você viu lá uma figura de linguagem, que é a comparação, ela funciona como funciona, mas realmente não é uma locomotiva limpa-trilho, é como se estivesse comparando a locomotiva. É uma metáfora explícita, né? Porque você explicita tudo, você não omite a conjunção comparativa. Quando você explicita a conjunção comparativa, você tem uma comparação. Quando você omite a conjunção comparativa, você tem uma metáfora. Ah, então essa 10, letra C, de linguagem conotativa. E a gente termina assim hoje a prova da UFESA, que geralmente são 10 questões, né? E são justamente pontuação, citação do discurso alheio, sujeito para concordar com o verbo, sempre nas primeiras questões, propósito comunicativo, a mesma coisa da Comperv, propósito comunicativo, tipologia, gênero e umas questõezinhas de interpretação, segundo o texto, conforme o texto, infere-se do texto. Você vai encontrar isso. Até logo, continuem laicando aí, continue se inscrevendo, que você não perde nada, você ganha, mesmo que você não vá fazer concurso para a UFESA. Tchau, pessoal!